Bom, gente, bom dia aí para todo mundo. Hoje a gente vai terminar a nossa primeira parte aí da matéria, que é, a gente está falando de cisalhamento, né? Então a gente começou a falar de cisalhamento nas duas últimas aulas, e aqui a gente vai fazer uma distinção, né, de casos. Então lembra que eu até falei na aula passada que a gente estava tratando mais do cisalhamento aí nesses casos dessas peças compostas e geralmente compostas por seções aí que tenham as abas largas, né, que tenham aí as larguras um pouco maiores. Isso porque nesses casos a gente tem aí uma variação do fluxo aí da tensão de cisalhamento, né, da distribuição ao longo aí das próprias espessuras das mesas que são maiores, né, das mesas, das almas, enfim, de qualquer parte aí da seção. Hoje a gente vai falar de fluxo de cisalhamento em seções de parede fina, que são essas seções aí que vão ter uma espessura menor quando comparado aí com o resto da dimensão, das demais dimensões. E é um pouco relativo, tá? O que é essa espessura fina? Um jeito bom, assim, da gente definir o que é um, o que é outro, é até pelo próprio material, tá? Então, assim, quando a gente tem esses casos mais de estrutura metálica, e vocês vão ver mais para frente aí que estrutura metálica a gente tem até perfis que são feitos, por exemplo, de chapa dobrada. Imagina uma chapa metálica que você dobra ela para ficar no formato da seção que você quer. E tem outros aqui que são laminados, que são esses. Tem uma espessura um pouquinho maior. Né? Que é como se colocasse numa máquina e saísse o perfil. Mas independente do tipo aí, de estrutura metálica, a gente pode imaginar que esses problemas aqui que a gente vai falar agora são problemas mais voltados aí para a estrutura metálica. E qual que vai ser a diferença? A diferença é o seguinte: pelo fato da gente ter uma espessura muito pequena aí, né, uma espessura muito menor do que o resto da seção, a gente pode considerar que não existe aí uma variação do fluxo de cisalhamento, da distribuição das tensões de cisalhamento ao longo da espessura. Tá? Então, quando a gente fala aqui, ó, ao longo da espessura aqui, então ele não vai variar. Então, o valor aí desse fluxo que eu encontro para esse ponto aqui, ele é bem representado para toda a minha espessura. E assim, isso é basicamente a única diferença. E aí só vai mudar um pouquinho a forma da gente mostrar essas tensões de cisalhamento. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui a gente estava analisando mais pontual, né? Então, assim, qual que era o fluxo de cisalhamento naquele ponto, para eu fazer um dimensionamento aí da seção, ou da ligação, né? Dos pregos, dos parafusos, enfim. Aqui a gente vai conseguir desenhar, né, como que se distribui toda essa tensão de cisalhamento ao longo de todas as partes da seção. Mais ou menos parecido com o que a gente fez lá no começo, tá? Só que lá, né, quando a gente começou a falar de um momento estático, essas coisas, a gente desenhava o diagrama de tensões, tá bom? Aqui a gente vai desenhar o fluxo de cisalhamento, tá? Aqui a gente vai relacionar com a tensão também, para vocês verem. A questão é a seguinte: em termos de conceito, é tudo exatamente a mesma coisa, tá? A gente vai estar falando, né, de cisalhamento, então a gente está falando de cortante, então quando a gente tem a nossa força cortante, e quando a gente tem também, né, consequentemente, se a gente tem uma força cortante ao longo de uma barra, né, de uma viga, por exemplo, a gente vai ter um momento. Então é essa situação que a gente está falando desde do começo. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente vai considerar aqui, tá? E vou fazer um parênteses aqui num outro slide, mas o que eu quero que vocês vejam? A gente vai considerar aqui que a gente está num caso de cortante positiva
e também de um momento positivo. Só para simplificar. Vou desenhar aqui, só para vocês, para a gente entender uma coisinha. Vou fazer aqui uma barrinha qualquer, tá? E vou desenhar aqui os diagramas. Então, vamos supor aqui, cortante e momento, tá bom? Pegando aqui aquele caso, né, de uma viga biapoiada com carregamento distribuído, tá bom? Uniformemente distribuído. A gente tem o nosso diagrama de cortante, que é alguma coisa assim, né? Ele é linear, começa positivo, vai para negativo. Tá com um determinado valor aqui de V. Enquanto isso, né, o nosso momento, ele dá uma parábola. Tá? É desenhado para baixo, então um momento positivo. Então, nesse caso aqui, a gente tem o momento positivo e a cortante varia, né? Ela pode ser aí, em um trecho ela é positiva, em outro trecho ela é negativa. O que eu quero que vocês entendam aqui? Lembra que se a cortante é a derivada do momento, então significa o que essa cortante? Que ela é a inclinação, né, da reta aí do meu diagrama de momento. Vocês vão entender onde eu vou chegar com isso. Ou seja, se eu tenho uma cortante positiva, significa que, enquanto eu caminho aqui, né, ao longo aí do eixo X, por exemplo, que é o eixo axial, o eixo da minha barra mesmo, então se eu tenho uma cortante positiva, significa que o meu momento ele vai sendo, vai aumentando, né? Ele vai tendo acréscimos positivos ao longo aí conforme eu vou caminhando aí ao longo do eixo X. E aí o que acontece? Chega aqui no meio, ele é zero, é aqui no meio. A partir daí a cortante é negativa, então significa que o momento vai ficando, não que vai ficando negativo, mas ele vai tendo acréscimos negativos, ou decréscimos, né? Então, isso que eu quero que vocês aí entendam, tá? Que conforme a gente está andando no nosso diagrama, então está indo de uma seção para outra, que tem a cortante positiva, significa que o meu momento ele vai ficar maior, tá? E aí, o que a gente sabe? Para uma situação aí de momento positivo, lembra que momento positivo é aquele que traciona embaixo e comprime em cima. Tá aqui. Se a gente tá, por exemplo, vou marcar aqui, fazer assim, ó. Se eu tô aqui, por exemplo, nessa minha seção 1, deixa eu ficar aqui de S1. E ando um pouquinho. Um pouquinho ou bastante, enfim. Para essa minha seção S2, o meu momento aumentou. Se eu olhar para o meu diagrama de tensões, tá? Isso daqui que eu desenhei é o diagrama de tensões normais, sei lá, quilonewton, centímetro quadrado. Vou tirar a unidade, porque eu não coloquei unidade nenhuma aqui. Então, se eu olhar para o meu diagrama, isso daqui, vamos supor que é o meu diagrama da seção S1. Se eu olhar, né, para o meu diagrama da seção S2, no qual o meu momento aumentou, vocês concordam que o meu diagrama vai ficar alguma coisa assim, né? Ó. O que é positivo vai ficar mais positivo. E o que é negativo vai ficar mais negativo. Tá bom? Então eu quero que vocês guardem essa linha de pensamento, tá? A gente vai estar falando exatamente dessas situações, só como exemplo, tá? Para facilitar o nosso pensamento aqui.
Então, a gente vai estar falando de situações de momento positivo e cortante positiva, tá? Para quê? Para que quando eu saia de uma seção aí que está à esquerda para uma que está à direita, né? Ou seja, que está indo aí nesse sentido aí positivo que a gente está considerando, eu vou ter um aumento de momento e também um aumento de tensão, seja ela positiva ou negativa. Beleza? Então aí a gente vai ter um acréscimo aqui, né, de tensão. Sei lá, um D sigma. Beleza. Esse daqui é o parênteses que eu queria fazer. Agora a gente vai voltar aqui. Aí, estamos nessa situação, então, de cortante positiva, tá aqui, tá? E aí eu tenho toda aquela situação, né? Então eu tenho meu momento positivo, e aqui eu vou ter um momento, mais alguma coisa que é o que eu estou chamando aqui de D, tá? Lembra que quando a gente quer analisar o fluxo de cisalhamento, né, ele vem em função dessa diferença de forças aí de tração, né, essas forças normais que tem na seção, só que a gente consegue analisar ele por meio de um corte, igual do jeito que a gente fez em todas as vezes aqui. Então eu quero que vocês olhem ali para a figura, naquele ponto B, que está aqui, e como se a gente cortasse ali aquele ponto e fosse analisar ele, tá? Este ponto B é o que está sendo apresentado aqui embaixo, tá bom? Então, se vocês olharem aqui, isso daqui é a face externa, tá? Aqui é a seção transversal, o pedacinho que sobrou, na parte da frente e a parte de trás, e aqui a gente tem a seção onde eu fiz o corte, beleza? Então, vamos lá. Retirei esse pedacinho. O que a gente sabe aqui? Estamos numa região de momento positivo. Então, o momento positivo, ele traciona embaixo, comprime em cima, certo? Então, a gente tem aqui, ó, as nossas forcinhas de compressão. Então, a gente sabe que na seção vai ter uma distribuição de tensão, que é o que está aqui, tá bom? Esse daqui seria o nosso sigma, que é a tensão normal, aquela que a gente tira da equação do momento. E com isso, deixa eu ver o nome que eu dei aqui. Se eu somar toda essa tensão aí, multiplicar, né? Fizer aí a soma aí pela área, eu vou ter uma forcinha. Na seção à frente, né? Que aumentou um pouquinho o momento, por ser de compressão, ela vai ficar aqui de compressão também, tá? Não estou colocando o sinal, mas olha o sentido da setinha. Então vai ser F mais esse DF. Beleza? E aí a gente sabe, né, que a gente já fez isso algumas vezes aí. Para equilibrar tudo isso, né, para a soma de forças aí na direção X ser igual a zero, eu vou ter que olhar para essa minha seção aí que eu fiz o corte, e aqui eu vou ter que ter uma força com intensidade igual a esse acréscimo, que vai ser distribuída aí ao longo da minha seção, tá? Ao longo desse cortezinho, beleza? Então é assim, a mesma coisa de sempre, tá? Por que eu falei para tomar cuidado aí com a questão dos sinais, né? De aqui é tração, aqui em cima é compressão e tudo mais. Para vocês verem o sentido da força que surge ali no nosso corte. Então, o meu acréscimo, ele está aqui nesta direção, consequentemente, a força que vai ter que surgir aqui vai ter que ser na direção oposta para equilibrar tudo isso, tá bom? Então, lembrando que... Deixa eu ir no outro aqui. Então, lembrando que, né, a gente está falando dessa minha forcinha aqui. DF, que está aqui nessa seção, e que se eu olhar para esse meu pedacinho aí, esse cortezinho B que eu peguei, esse é o DF que está no corte,
E aqui, na minha seção, exatamente aí no plano da seção transversal, eu também tenho essa força, sempre apontando para o mesmo lado. Então, com isso, a gente consegue descobrir que, por meio desse corte, né, que ele é um plano aí que está ao longo da direção X, que é esse daqui, ó, eu tenho no plano ortogonal dele, que é esse da seção transversal, uma força DF também, né, que está ao longo aí, por exemplo, nesse caso aqui da mesa do perfil, né, para vocês entenderem melhor, ele está aqui, ó. Se ele estivesse aqui, nessa direção, beleza? E aí é um fluxo mesmo, né? Repara que aqui eu coloquei um pedacinho de tamanho dx, tá bom? E o meu fluxo aí de cisalhamento, ele vai ser esse df dividido pelo dx, tá? Então é a mesma coisa que a gente fez ali no outro. Então é essa força dividido pelo comprimento, tá? Que é ao longo aí do nosso eixo, ao longo do eixo X, né? Do eixo axial, tá bom? Mais que a gente transporta também aqui para a nossa seção, tá bom? Esse desenho que está aqui do lado é exatamente o desenho que quando eu mostrei ali para vocês, do porquê que essas forças ocorrem aí sempre aos pares, tá? Porque, por exemplo, se eu pegar aqui, vou fazer soma de momento em relação, quando a gente está em um 3D, né, a gente faz soma de momento em relação aí a um eixo. Lembra, em teoria, vocês vão ver, então, já viram, vão ver, grelhas. Então, tem mais ou menos a mesma ideia. Então, se eu fizer a soma de momento em relação a esse eixo O aqui, só uma forcinha, ele não ia equilibrar. Então, ele precisa aqui de outra, tá bom? E aí, se eu fizer a soma de momento em relação aos outros eixos, eu chego aí nesse resultado para as outras forças, tá bom? Mas depois, no final da matéria, a gente vai falar muito desses cubinhos aqui. Beleza? Mais ou menos aí a ideia do negócio. E acontece o seguinte, né? Ó, a gente está falando aqui do fluxo, né? Que é esse daqui, que é o Q, que é o df sobre o dx, tá? Que a nossa equação é aquela mesmo, né? Do Vms sobre I, tá? Que a gente estava usando ali atrás, né? Na última aula. Isso é uma simplificação também, né? Porque a gente está falando de força já por comprimento. Mas ali a gente sabe que tem uma tensão, né? Que é distribuída nessa áreazinha aqui, ó, onde está atuando esse DF. Eu tenho uma tensão. E se eu quisesse calcular a minha... Só jogar aqui para baixo. Então, se eu quisesse calcular a minha tensão, vou colocar aqui a tensão de cisalhamento, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho essa minha força que já está distribuída ao longo do comprimento, eu tenho agora que distribuir ela ao longo da espessura. Então, ficaria aí o Q dividido pelo T, tá bom? Então, porque isso daqui, ó, por exemplo, unidade, tá? Quilonewton por centímetro. Se eu divido aí por uma dimensão aí de comprimento de novo, isso daqui vai ficar quilonewton por centímetro quadrado. E aí, né, o que é e voltando aí no conceito aí que a gente começou a aula, por que a gente pode analisar aí em relação ao fluxo? Porque essa tensão ela está distribuída numa área numa espessura tão pequena, que é mais fácil a gente fazer o cálculo aí já por essa força resultante.
Porque tem algumas coisas aí, tem alguns detalhes, né? Lembra que eu falei lá no comecinho que a minha extremidade, né, aqui em cima, por exemplo, quando a gente fazia só aquele diagrama que variava na vertical, eu falava, ó, como regra, as extremidades têm cisalhamento igual a zero. E aqui, pensem o seguinte, eu peguei, por exemplo, esse B, que está exatamente uma distância aqui da extremidade, e essas minhas forcinhas aqui, F, né, e consequentemente essa da variação aí do outro lado, só apareceram porque eu tinha uma área aqui, né, que esse B, tinha uma distância aqui da extremidade. Agora imaginem que eu pegue, né, esse ponto B, ele está localizado aí a um dx da minha face aqui externa. Vocês concordam que na hora que eu for multiplicar a tensão, né, pela areazinha da seção, essa daí que está 1dx, tá? Eu estou falando essa área aqui assim, mas supondo ela muito pequenininha, eu não vou ter força. Então isso é uma coisa que vocês têm que guardar também. Nas extremidades, tá bom? Seja ela aqui em cima, né? Não tem tensão de cisalhamento. Então a gente vê que aqui ao longo da espessura mesmo, né? Não é necessariamente assim, mas é como se a minha tensão de cisalhamento ela ficasse distribuída dessa forma, tá? Deixa eu desenhar aqui do outro, que acho que vai ficar melhor. Então, se eu pegar, por exemplo, ó, esse plano que está em verde, tá bom? Não, vou pegar o que está em azul, acho que é melhor. Então, se eu pegar, por exemplo, esse plano que está em azul, a minha tensão de cisalhamento, né, ao longo da espessura, ela deve ser alguma coisa assim, ó. Tá? Tem um comportamento aí que é zero nas extremidades e no meio tem um determinado valor. Só para você ter uma ideia, para esse cálculo desse cisalhamento, né, vou tentar desenhar aqui, tá? Vou dar uma exagerada. Tem os métodos, não sei se mais antigos, né? Mas eu aprendi. Uma exagerada aqui, tá? Para eu poder desenhar. Eles usavam um método que chamava analogia de membrana, que é basicamente você imagina que esse perfil aqui, como se tivesse uma membrana em cima e tivesse uma pressão de dentro para fora, né? Como se fosse aí expandir. Então eu não vou conseguir desenhar, obviamente, né? Mas é como se isso daqui ficasse, né, todo aí arredondadinho assim, tá bom? Então para fora, não vou conseguir desenhar. E aí o cálculo do cisalhamento tinha a ver com essa analogia de membrana. Bom, só para vocês terem uma ideia, né, como é que se distribui, na verdade, as tensões aí nessa situação. Então, como, né, a gente não consegue exatamente, nem vale a pena a gente pegar essa variação nessa espessura, que às vezes é coisa assim de menos de 1 centímetro, né, então a gente utiliza o fluxo de cisalhamento, que já é como se fosse a somatória aí das tensões nessa espessura. Beleza? E aí vamos avançar aí um pouquinho mais. E vamos pegar aqui outros pontos. Outros pontos aí da nossa sessão, para a gente entender aí como que funciona aí esse fluxo, né? E aí a gente vê e entende até um pouquinho mais o porquê aí desse nome fluxo mesmo. Vamos olhar aqui agora no ponto C, tá? Ponto C aqui tá do lado esquerdo, né? Já tem aí a resposta, mas para vocês entenderem um pouquinho. Lembra que a ideia é sempre a mesma, né? Vou colocar aqui um pouquinho para cima.
vai me ajudar. Então, aqui no ponto C, por exemplo, estou fazendo esse corte aí desse pedacinho que está à esquerda. Espera aí que sumiu aqui. Esse pedacinho que está à esquerda. E aí aquela mesma coisa de sempre, né? Na seção aí antes, tem uma força F. Na seção seguinte, tem um F mais um DF. E, consequentemente, a minha forcinha aqui que surge no corte, tá? Vai ser esse DF. Tá bom? Aqui está a minha seção C. Por exemplo, aqui, ó. Tá bom? E aí, né? Agora, o que a gente está falando? Essa daqui, ó, se a gente olhar para esse quadradinho, essa daqui é a minha seção C. Estão todas aí em vermelho. E, por aquela relação, né, das forças de cisalhamento, eu tenho, né, se o meu DF está nesta direção aqui, no corte do plano longitudinal, né, no corte transversal ele vai estar aqui assim, ó, neste sentido. Então, esse daqui do ponto B, repara aqui que eles estão indo aí em sentidos opostos. Tá? E se a gente for fazendo isso, né, para vários pontos aí, ou para várias seções, conforme a gente vai aumentando, né, até chegar ali no centro, a gente vai tendo um valor que sai do zero e vai aumentando aí até chegar no meio. A gente vai calcular isso depois, tá bom? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui em seguida. Tá. Só antes da gente terminar isso. Se a gente olhar agora para a parte de baixo, então tá vendo que tem ali o ponto B' e o C', então vai acontecer o contrário, né? E por quê? Deixa eu copiar aqui. Vocês vão ter que abstrair ali a direção da setinha. Lembra que eu falei, e aí vamos voltar naquele parênteses que eu fiz lá no começo da aula, que eu tenho momento positivo, tração embaixo, compressão em cima. Então, se o meu momento... Eu vou fazer outro desenho aqui, senão vai ficar confuso. Se o meu momento é positivo, né, e eu estou aí num ponto aí na parte de baixo, vou só desenhar. Beleza. Então tá aqui, ó. Eu esqueci de desenhar o resto, né? Então, ó, estou falando aqui desse ponto C, por exemplo. Então, essa face aqui é a minha face aí onde está o corte. E é onde vai surgir ali a forcinha. Então, se eu estou ali na parte de baixo, eu tenho uma força de tração. E aqui na frente, eu tenho o F mais o DF. Consequentemente, na minha seção aqui, vai ter que aparecer o DF nessa direção
E aí, tá? A gente tem que rebater para o plano da seção transversal, que é esse daqui, ó. Que é esse que a gente desenha mesmo, tá? A gente desenha tudo na seção. Então aqui, né, ó, se fica pontinha com pontinha, né, depois no outro fica ao contrário. Então vai ficar desta forma. Beleza? E aí com o valor aí do df sobre o dx, né, que seria também aí o quê, basicamente. Então por isso que se a gente olhar aqui, ó, no ponto C ele está para cá. E se a gente fizer a mesma coisa aqui no B, ele vai estar para cá. E do mesmo jeito, tá? Da extremidade é 0 e vai aumentando até chegar ali no meio. Depois a gente vai calcular por quê. Beleza? Depois vai ter um jeito fácil aí da gente encontrar esses sentidos. Agora, né, a gente já viu ali a questão das mesas, tá? Agora a gente vai ver a alma. Então, a alma do perfil é essa parte aqui do meio. Vamos supor que fiz um corte aí, né? Tem aqui duas situações, tá bom? Acima e abaixo do CG, como se eu tivesse feito o corte aí acima ou abaixo do centro de gravidade. Por que isso é importante? Por causa de tudo isso que eu acabei de falar, né? Ó, tô pegando uma situação de momento e cortante positiva. Então, assim, vou usar esses quadradinhos do lado aqui para simplificar as nossas forças, tá? O que eu quero que vocês imaginem. Essa minha seção aqui embaixo, que é onde está o corte, e é sempre nela que aparece a força e tal, ela seria esta daqui. Espera aí. Tá bom? Então, essa daqui que está em vermelho. Então, de novo. Momento positivo. Acima do CG. Então, compressão. Então, eu tenho aqui o EF. Na minha seção à frente, eu tenho o F mais o DF. Então, consequentemente, na minha seção aqui embaixo, esse tem que ser o sentido do DF para equilibrar, certo? Agora, se eu rebater aqui, ó, peraí, nesse plano da alma e do perfil, que é o que a gente está interessado, que é este daqui, vou pintar ele também, que é este daqui, a minha força vai estar aqui apontada para baixo. Eu já dei o spoiler aqui, mas vou colocar aqui o DF para baixo. Beleza? O DF, né? Só para vocês entenderem aí o que é a força, mas basicamente o nosso fluxo de cisalhamento aqui vai estar para baixo. Absorveram aí o desenho? Seguiu o raciocínio, né? Agora vamos fazer a mesma coisa aqui para debaixo, para ver o que vai dar. Vou só erguer um pouquinho aqui. Então, aqui na parte de baixo, então, momento positivo, tração, então vai ter, ó, opa, força saindo aqui da minha seção, F, aqui do outro lado, F mais DF, tá bom? E aí eu quero que vocês imaginem, ó, a minha seção do corte é essa daqui. E agora dá para ver ela inteira.
e que é essa daqui. Não vou pintar não para não ficar muito... Então, consequentemente, né, pessoal, não sei se vocês concordam, o meu DF tem que ficar nesse sentido, tá? Para equilibrar aí na direção horizontal. E aí, consequentemente, aqui na alma do perfil que está aqui, que é este plano aqui, meu DF e o fluxo de cisalhamento, tá? O DF, consequentemente, o fluxo de cisalhamento está para baixo, tá bom? E por que isso é importante? Ah, repara que deu o mesmo sentido aí na alma, né, nos dois lados. Porque se eu voltar aqui, ó, lá no início, aqui, repara que a minha cortante, né, eu estou analisando essa seção que está na frente. Lembra que cortante positivo, né, ela gera aí esse giro no sentido horário. Então, se você olhar ali essas duas forças cortantes que estão antes e depois, né, ela tem esse sentido aí do giro horário. Então, a minha cortante está para baixo. E o meu fluxo de cisalhamento aqui, no meu elemento que é vertical, né, entendam que o fluxo é uma simplificação da tensão de cisalhamento. Nada mais é do que a tensão vezes a espessura, tá, que a gente está analisando. Então, se eu somar, deixa eu voltar aqui, todo esse fluxo de cisalhamento que está na vertical, né, que na verdade é uma força distribuída, eu tenho que chegar na minha cortante. E repara que, por mais que eu tenha cisalhamento aqui nas mesas, né, na horizontal, repara que, na verdade, eles vão ser, né, a gente vai calcular aqui, eles vão ter valores iguais, de forma que vão se cancelar, né, tanto aí na horizontal quanto na vertical. Então, não vai ter nenhuma resultante aqui nesta... Opa, nenhuma resultante nesta direção. A minha resultante aí dessas forças que tem vai ser só aí na direção da minha força cortante. Deixa eu ver se eu coloquei um desenho aqui na frente. Aí. E se a gente olhar aqui, né, as setinhas, né, e o fluxo de cisalhamento, você vai ver que é um fluxo mesmo, como se essas forças caminhassem aí pelo nosso perfil. E a regrinha mais prática é o seguinte, a gente vai olhar para a nossa força cortante, o sentido dela, e o meu elemento, né, da seção que estiver na mesma direção da minha força cortante, então, por exemplo, minha força de cortante é vertical, então vou olhar para o meu elemento, né, entre as mesas, as almas, enfim, entre as partes da seção, que está orientado na vertical. E aí eu sei que, posso garantir, que o fluxo de cisalhamento, né, vai acompanhar a direção, o sentido dele vai ser o mesmo sentido da minha força cortante. E o resto a gente deduz, né, porque ele tem que ter um sentido único, né? Ele tem que percorrer um caminho único. Então eu tenho que, né, se as minhas setinhas aí estão para baixo, aqui na alma elas têm que ter este sentido, como se elas saíssem ali da extremidade da mesa, fossem caminhando, descesse pela alma aí do perfil e distribuísse de novo aqui para as mesas. Tá bom? Não quer dizer que... Não estou conseguindo desenhar. Não quer dizer que é um valor único, tá? De fluxo de cisalhamento para todos os pontos, tá? Esse daqui é só o caminho. Então, pode ser que aqui no meio do perfil é maior, né, do que ali nas extremidades. Então, isso não é uma coisa aí necessariamente constante. Vocês vão ver que tem trechos aí que ele é linear, tem trecho que é quadrático, enfim. Tá bom?
Antes disso, tá? Antes de fazer o exemplo, só mostrar aqui uns outros casos. A gente vai calcular, tá? Isso, deixa eu ver se dá tempo. A gente vai calcular esse diagrama, tá? Que foi aí o que a gente viu mais ou menos os sentidos. Mas se eu olhar aqui para outros casos de outras seções, por exemplo, essa seção aqui T enrijecida. Como que eu começaria, né? Para eu saber aí o fluxo. Bom, eu sei que o elemento vertical aqui, e o maior, né, provavelmente, vai ser o que vai ter o meu sentido igual ao da força cortante. Aí todo o resto, eu só sigo, né? Vou fazendo aí de acordo. Então, para ele descer aqui, ele tem que ter vindo dessa extremidade. Para ele chegar aqui, ele tem que ter vindo aqui da outra. E assim sucessivamente. Aí, por exemplo, aqui essa seção triangular. Bom, por mais que ela está inclinada, né? Essa minha forcinha que está inclinada, ela tem que estar descendo. Para que as componentes, né, verticais sejam orientadas aí para baixo. E repara também que a gente vai ter componentes horizontais que provavelmente vão se cancelar aí nesse rolo todo. Nesse uzinho aqui, que está orientado aí para baixo. Mesma coisa. As abinhas que são verticais, que estão na direção da força cortante, então o fluxo aponta para baixo e depois aqui aponta para o meio. Beleza? E aqui um exemplo de uma seção circular. Tá bom? Então, assim, isso é uma coisa bem mais específica, mas que também traz outros problemas, né? Então, por exemplo, nesse caso da seção I, ele não é tanto problema. Porque a hora que a gente analisa aí todos esses fluxos e essas forças, etc., a gente faz essa resultante, né, das forças e chega ali na cortante, né, com o valor ali que a gente estava usando. Mas, por exemplo, se eu tiver perfil tipo C aqui, neste caso, o meu fluxo de cisalhamento, se eu for calcular ele direitinho para uma cortante aqui que está apontada para baixo, bom, seguindo aí a regrinha que eu falei, né, eu vou ter o fluxo para cá, tá bom? E aí, se eu fosse completar tudo, ele ia ter que seguir este caminho aqui. Aí, se a gente pensar em termos de força, tá? Somo tudo, somo aí o fluxo na vertical, chego na cortante. Se eu somo aí na horizontal, pode ver que eles estão aí em cada uma das abas, né? Está apontado para o sentido contrário. Então, zero também. Só que, pensa o que essas forças aqui estão fazendo em termos de momento. Repara que se eu pegar um ponto qualquer, tá? Qualquer não. Vamos pegar o CG, que vai estar mais ou menos aí nessa posição. Vocês concordam que todas essas forças giram para o mesmo lado, né? Para o mesmo sentido em torno deste ponto aí do nosso CG. Então, o que isso quer dizer? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem que está aqui rapidinho. Só colar aqui rapidinho. O que isso quer dizer? Que se eu, por exemplo, vocês estão vendo, né? Se eu pegar essa minha seção, tá? Eu vou lá, engasto ela, por exemplo, aplico, né, apenas aí uma força vertical no centro de gravidade da seção. A gente imagina que, bom, ela só vai ter ali o movimento de flexão. Mas pelo fato de essa minha força gerar tudo isso daqui em termos de cisalhamento, nessa distribuição aqui, significa que
ela vai apresentar uma rotação também. Então, seria um caso onde eu aplico a força exatamente no centro de gravidade e ele vai dar uma torcida também, além da flexão, tá? Então, nesses casos aqui, a gente precisa determinar uma outra posição, tá? Que geralmente fica aí fora dessa seção, que existe um ponto em que eu aplico a força vertical e ela contrabalanceia aí esse efeito do momento, né? Essa torção, e não gira aí esse momento, tá? E não gira essa seção. Daí a gente chama de centro de cisalhamento, tá? Eu acho que eu não vou conseguir chegar aí nesse ponto com vocês, mas pelo menos vocês terem conhecimento o que é, né? Vou ver se eu consigo. Eu acho que eu tenho uma aula ali, eu posso até disponibilizar para vocês, quem tiver interesse. Tá bom? Falei um monte, né? Tô 50 minutos falando. Vamos fazer um exercício? Que aí a gente calcula isso, pelo menos, não digo nem numericamente, tá? A gente vai fazer ainda de forma geral, para a gente chegar exatamente no diagrama ali e vocês verem aí a cara das coisas. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal, vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, tá? Mas... Então tá bom. Vamos lá. Deixa eu só pegar o exemplo aqui. Então, gente, nesse caso aqui, vamos determinar exatamente o valor aí do fluxo de cisalhamento para essa seção do tipo I, que aí depois a gente consegue fazer para outros casos parecidos. Tá bom? Como aqui a gente está com problema genérico, tá vendo? É um perfil I com base B, espessura T, e aqui a distância do centro de gravidade até aqui a metade, tá? Tá vendo, ó? Essa é a distância do CG até a metade da espessura das mesas. Então, a gente vai fazer aí de forma genérica. Para a gente fazer de forma genérica, a gente tem que, né, deixar em função aí de alguma variável. Então, a gente vai fazer em duas partes, né? A gente vai fazer aqui só de um lado da mesa, porque a gente já sabe aí a correlação de um lado com o outro, de cima e embaixo e tal. E depois a gente vai fazer da alma. Então, para a gente fazer da mesa, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou adotar aqui, deixa eu ver se eu peguei aqui em cima. Só tirar uma coisa daqui. Aqui na mesa eu vou fazer o seguinte. Bom, o procedimento para a gente calcular ali é o mesmo, tá? É sempre o mesmo. Eu tenho que fazer um corte aqui em uma determinada posição, olhar para cá e encontrar aí essa forcinha que está aqui no meio, tá? Então, a gente já vai achar o fluxo de cisalhamento, né, o Qzinho, por meio daquela equação do V vezes ms dividido aí pelo momento de inércia. E vamos ver como vai ficar. Para eu resolver esse problema, eu vou fazer o seguinte. Vou adotar exatamente aqui no meio uma origem, né, de uma variável que percorre a minha mesa. Tá? Para eu conseguir pegar exatamente qual é a variação do fluxo de cisalhamento conforme eu percorro a mesa. Então, essa minha variávelzinha aqui eu vou chamar de x, tá? E para fazer o seguinte, em x determinado ponto, né, com determinado valor, que seja entre 0 e b sobre 2, eu faço corte nesse ponto, né, e descubro, vou fazer assim, ó. Eu faço corte neste ponto e descubro aí
o valor do fluxo de cisalhamento, tá bom? Então, na verdade, a gente vai estar analisando, né, se eu fiz um corte nessa posição, eu vou estar olhando para essa áreazinha aqui. Beleza? Vou desenhar ela ali do lado. De duas, uma. Ou vocês estão acompanhando ou desistiram. Espero que estejam acompanhando. Dá um joinha. Alguém tão aí? Estamos aqui, estamos online aqui. Então, força, gente. Força que tá quase. Bora. Professor, Oi. da onde você pegou esse eixo que você falou? O X Tá no meio? tá no meio, exatamente no meio. Ah, tá. Tá? Então, ó. Vou desenhar ali o que sobrou. Tá bom? Então, vocês concordam que isso daqui vai ser B2 menos X, tá bom? O professor, nesse caso aí, não precisa adotar referencial nem nada, não. Só considerar as distâncias positivas e tudo. Isso. Considera Beleza. ali. Tipo, porque aqui a gente está falando de dimensão e o nosso X, a gente pode colocar assim, ó. X. E X é entre aí 0 e B sobre 2. Tá bom? Ah, beleza. Então vamos lá. Aí a gente vai usar, a gente está querendo calcular o fluxo de cisalhamento. Vms sobre I. Então a única coisa que a gente tem que calcular aqui é o momento estático mesmo. Aí o que vai ser o momento estático? Essa área, que é o B2 menos X vezes o T, que é a espessura, vezes a distância entre os CGs, que é esse CGzinho aqui até aqui. Que é exatamente o D sobre 2 ali do problema, que já está assim para simplificar. Então, meu momento estático, ele vai ser D sobre 2 menos X vezes T vezes o D sobre 2. Tá bom? Aqui não tem muito o que fazer, nem muito o que simplificar. Eu vou deixar, já vou substituir direto aí na fórmula, então vai ficar assim, ó. V vezes o momento estático dividido por I. Então, vou colocar aqui. V sobre I vezes T D sobre 2 vezes B sobre 2 menos X. Tá bom? É uma equação zona aí, né? Com bastante informação. Deixa eu ver se dá para dar uma simplificada. Não, vai assim mesmo. O que eu quero que vocês percebam aqui, né? Então, essa é uma equaçãozinha que a gente conseguiria descobrir o fluxo de cisalhamento em qualquer ponto aí da nossa mesa. Então, se eu pegar, por exemplo, deixa eu voltar ali. Se eu pegar o começo e o fim, porque eu sei aqui que ela é linear, né? Porque aqui está só x. Se eu pegar, por exemplo, x igual a 0, isso daqui vai me dar V, vou colocar aqui, Q igual VTDB sobre 4i. Tá bom? Se x igual a 0, eu estou falando exatamente aqui no meio. E lembra que eu falei que nas extremidades não é para ter fluxo, tensão de cisalhamento, nem nada? Então, se eu fizer aqui, ó, x igual a b sobre 2, vocês concordam que zero aqui, né? Isso daqui. E, consequentemente, o meu fluxo é zero. Então, pessoal, o que a gente tem ao longo aqui da mesa, eu tenho zero na extremidade, e aí percorre nesta direção aqui, né, o fluxo,
e chegando no valor máximo exatamente lá no meio de VTD B sobre 4i. Tá bom? Só aí um número genérico. Vocês concordam que se eu fizesse exatamente do outro lado, e supondo, né? Vou fazer aqui a minha origem, vou resolver do outro lado. Pego o meu x para cá. Vocês concordam que vai dar exatamente a mesma coisa. A única diferença que a gente tem aqui é a questão dos sentidos. E, de novo, se eu pegar ali embaixo também, exatamente a mesma coisa. Só a gente tomar cuidado com os sentidos. Beleza? Então, esse daqui é o horizontal. Agora, vamos ver o que a gente faz com o vertical. Para o vertical, vou usar esse desenho aqui. E aí a gente vai adotar também um ponto aqui, uma origem, que seria essa daqui, tá? Exatamente aí no centro de gravidade da nossa seção. Então, vou adotar aqui, ó, esse eixo, que eu vou chamar de Y agora, só para a gente variar. Y, beleza? E aí a mesma coisa, tá? A gente já sabe ali que o sentido é para baixo, isso daí, né? Isso daí é outra coisa. A gente está aqui olhando mais a questão do valor em si, tá bom? O sentido das coisas aí a gente vê pela direção, pelo sentido da força cortante. Então, se a gente quer calcular, né, o nosso fluxo de cisalhamento, bom, olhei para esse ponto Y, que está a uma determinada distância do CG. Então, ele que eu estou querendo calcular é nesse ponto. Piso corte, lembra, igual lá no começo. E olho para a área aí que está acima, ou abaixo. Mas aqui eu vou pegar acima. Tá bom? Então, tudo isso. Então, essa minha área que está acima, preciso calcular o momento estático. E aí vem o nosso probleminha. Então, para a gente calcular o momento estático aqui, a gente pode fazer por partes, tá bom? Então, a gente pode fazer o seguinte. Primeiro, a gente olha para a parte aí de cima, que é mais fácil da gente calcular, que é a mesa, tá? Então, a gente vai fazer uma subdivisão aqui, né? Então, este CG e este daqui. O de cima é mais fácil de calcular, né? Porque a largura da mesa é B, a espessura é T, e a distância, né, entre os CGs é o D sobre 2. Que eu já sei. Tá aqui, ó. Agora eu preciso fazer essa segunda parte. Vou apagar isso daqui porque tem que desenhar. Então vamos começar primeiro pela área, né, que é mais fácil. Então aqui, mais a área. Que vai ser quanto? Vamos olhar aqui, ó. Vai ser D sobre 2. Menos T sobre 2, dividido por 2. Sim. Aí eu vou dar uma aliviada, tá? Por quê? Porque se a gente for colocar exatamente ali o T sobre 2, vai complicar o negócio para a gente. E aí a gente não vai conseguir simplificar, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Como a gente está falando, né, de um problema de abas finas, tá bom? Então a gente vai desconsiderar essa espessura. Porque assim, o que a gente teria que descontar era além da espessura fina, era metade da espessura fina, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Só para a gente dar uma simplificada.
Vocês concordam que vai ficar D sobre 2 menos Y, se eu tirar a minha espessura? Tá bom? Vezes a espessura que é T, vezes, né? Vezes a distância aí entre os CGs, que vai ser Y mais D sobre 2 menos Y dividido por 2. Trambolinho, né? Vamos dar mais uma simplificada aqui, ó. Vamos olhar só para essa parte daqui, ó. Fazer assim. Vamos olhar só para essa parte. Só para vocês... Professor, naquela altura ali, não entendi muito bem. Você fez tá. D sobre 2 menos Y, né? Não, ó. O que eu fiz? Eu estou olhando aqui, esta altura aqui. Sim, do CG até o outro, sim. Então, vai ser o Y mais metade dessa altura aqui. Então, o Y mais a metade do... Não, eu falei a parte antes disso aí. O D sobre 2 menos Y. Então tá bom. Que é a altura da pecinha aí, do pedacinho. Isso. O D sobre 2 ele vai até a metade da de cima, né? Então. A questão é o seguinte, a gente vai simplificar. Porque senão a gente não vai conseguir simplificar o nosso problema como um todo. Só que essa simplificação a gente vai desconsiderar esse T. E por que a gente pode fazer isso? Por que não é tão errado assim? Porque a gente está falando desses problemas aí de espessuras finas. Tá? Então, a gente assume que esse T é muito menor, tá, do que, por exemplo, o D ou Y, né, a altura aí que a gente da nossa seção. E assim, né, a gente está, desde o começo, a gente está falando desses problemas de aba fina, e aqui a gente iria pegar metade de um valor que já era pequeno, tá bom? Então, assim, estou desconsiderando, deveria ter, se eu for fazer todo o preciosismo aí. Mas vou desconsiderar, porque senão a gente não consegue chegar numa equaçãozinha razoável. Então é como se tivesse colado a metade da parte de cima e embaixo. Seria como se eu tivesse, por exemplo, ao invés de fazer exatamente aí nesse lugar, se eu estivesse fazendo aqui, assim, ó. Sim, entendi. Entende? É como se eu tivesse pegado aí Poderia pegar essa areazinha a mais aí. Beleza, entendi agora. Valeu. Beleza? Então tá, a gente ia simplificar aqui. Então, ó, vocês concordam que se eu multiplicar esse meio aqui, no D sobre 2 e no Y, aqui fica D sobre 2 dividido por 4, e aqui menos Y sobre 2. Tá bom? Se eu pegar aqui e multiplicar esses dois. Se eu fizer o Y menos o Y sobre 2, vocês concordam que isso daqui vai ficar assim, ó? E... rapidinho. Isso daqui vai ficar Y sobre 2 menos D sobre 4. Perdão. Se eu simplificar aqui mais um pouquinho, eu consigo tirar esse meio e deixar aí, ó, Y mais D sobre 2. Então, aí dando uma simplificada. Vou colocar aqui embaixo.
E aí, vamos ver o que a gente faz com isso também. Agora eu vou fazer tudo aqui, colocar tudo desde o começo. Então, momento estático, d sobre 2. Então, aqui, ó, é mais. Vou colocar aqui o t primeiro, tá? T vezes d sobre 2 menos y. E agora substituindo tudo isso aí que a gente simplificou. Tá ali, ó. Vezes meio y mais d sobre 2. E aí, né, gente, fica aquela diferença entre os dois quadrados. Então, meu momento estático dt d sobre 2 mais t sobre 2, tá? E aqui, então, fica d ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado. Ufa. Tudo isso. Tudo isso para quê? Tá? Tudo isso para mostrar para vocês que, quando a gente está falando aqui da altura, a gente tem aqui o y que fica ao quadrado. Então, se fica ao quadrado, significa que, ao longo aí da nossa espessura, ao longo da nossa altura, eu ainda vou ter aquela variação de segundo grau, igual a gente tinha lá no começo, tá? Que a gente começou a falar. E outra coisa, aqui a gente está na seção simétrica e tal. Vocês concordam que, lembrem que, ó, não vou escrever tudo, tá? Mas lembrem que a gente está interessado aqui no fluxo, né? É que minha caneta está falhando já, gente. Então, a gente está interessado no fluxo, mas assim, né? Tem essa relação direta, né? Com o valor aqui desse momento estático aqui em cima. Vocês concordam que o maior valor que esse momento estático pode ter é se eu colocar y igual a 0. Certo? Pensando também que o y ele vai só de 0 até o d sobre 2. Então, o maior valor que ele pode ter é igual a 0. E o menor valor aí que ele pode ter é quando ele é d sobre 2, que ele está lá em cima. Então, ele vai ter essa variação aí parabólica, tá? Ao longo aí da altura. Então, assim, pessoal, se vocês precisam calcular isso em problemas que tenham números, né, é a mesma coisa. Vai facilitar, mas é sempre essa ideia, tá? Se eu for calcular nas mesas, eu sei que, tá? Pensando que a nossa cortante é sempre vertical. Se eu tiver em elementos horizontais, eu vou ter o comportamento linear. Se eu tiver num vertical, eu vou ter comportamento aí quadrático. Só para vocês saberem como desenhar em função dos pontos que você calculou. Então, assim, né, não vou colocar aqui, calcular exatamente os valores, mas o que a gente tem do fluxo de cisalhamento para esse problema que a gente está fazendo é isso daqui. Tá? Então, ó, uma variação linear, então que está para um sentido. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas até a setinha aqui ela é menorzinha, vai aumentando de tamanho. E aqui para o outro. Então, aí, dando diagramas aí para sentidos opostos. E aqui, né, ele não começa do zero, tá? Mas ele é quadrático, tá bom? E outra coisa. Vocês conseguem ver os valores aqui? Né, se a gente calcular mesmo, a gente tem que... É realmente como se ele caminhasse,
né? Quando a gente faz um diagrama, por exemplo, de momento, né? E a gente tem um problema assim. Duas barras aí horizontais ligadas aí em uma vertical. Bom, a gente sabe que esse momento ele transfere ali para outra, né? Ou se a gente pensar também, ela vem de um lado e distribui para os dois, dependendo aí do caminho. Então isso que acontece, ó. Aqui vai ter um valor de Q, aqui um valor de Q, e a hora que os dois se juntam, tem esse valor igual a 2Q ali nesse ponto. Então tem todas essas relações aí que a gente consegue tirar também desses problemas. Tá bom? Então, assim, vou passar outra lista para vocês. Vou dar um tempinho disso, né? Para ver se vocês conseguem fazer alguma coisa até semana que vem disso. Tá, a outra já está lá no Moodle, falta só aí a parte desse fluxo. E aí, na aula que vem, eu começo fazendo, antes de começar a matéria nova, eu faço mais um exemplo. É o que está faltando aqui. Tá? Só para a gente retomar tudo, vocês terem tempo de absorver aí tudo isso que eu falei hoje. E aí a gente continua na semana que vem e encerra isso. Tá? A gente está com tempo ainda, né, para as outras matérias, então isso eu acho que é melhor eu ir mais devagar. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, rapidinho aí que eu vou fazer a chamada. Hoje eu coloco já também, então, esses slides, tá? Que aí qualquer coisa já tem até o último exercício para vocês. Então vamos lá, gente. Aline. Presente. Ana Elis. Presente. Ana Júlia. Presente. Arthur Henrique. Presente. Arthur Reis. Presente. Camila. Presente. Eduardo. Felipe. Presente. Fernando. Presente. Felipe. Presente. Gabriel Augusto. Presente. Gabriel Reis. Giovana. Presente. Glauber. Presente. Guilherme Manóquio. Presente. Guilherme Santos. Presente. Guilherme Souza. Presente. Hugo. Presente. Igor. Presente. Jéssica. Beleza. João Victor. Beleza. João Vitor. Presente. João Wagner. Presente. Johanna. Presente. Júlia. Presente. Karina. Presente. Laís. Presente. Leonardo Boscolo. Presente. Leonardo Cabreira. Beleza. Leonardo Manóquio. Lucas. Presente. Luca. Marco Antônio Cola Volpe. Tá aí. Leonardo Cabreira tá aí também. Marco Antônio Farias. Presente. Maria Gabriela. Presente. Mariana Foresto. Mariana Vieira. Presente. Matheus Nunes. Presente. Maiara.
Presente. Murilo. Beleza. Nayara. Presente. Pablo. Paulo Becker. Paulo Henrique. Lozzi. Paulo Henrique Sampaio. Presente. Pedro Suassuna. Presente. Plínio. Beleza. Rafaela. Renato. Rodrigo. Presente. Silvia. Presente. Vinícius. Presente. Vitor Donizete. E Vitor Miranda. Presente. Valeu, pessoal. Bom final de semana para vocês. Aproveitem. Tchau, obrigado. E até semana que vem. Valeu, professor. Até mais.